Meu nome é Cláudio Geraldo Vieira, Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse projeto é um projeto da disciplina de Linguagem de Programação 2, Java, ministrada pelo professor Edmar Wellington Oliveira. E, na verdade, esse projeto é para explicar um pouco o funcionamento de exceções. Eu criei aqui uma interface chamada equações. Tenho duas classes integradas, interligadas a essa interface, uma chamada reta e a outra chamada círculo. E eu criei uma classe chamada teste, na qual implementa o método principal, vai fazer o teste do sistema como um todo. Então, vamos dar uma analisada em cada uma dessas classes, a começar pela interface. A interface em Java, ela pode ser um recurso para você implementar de forma segura, a herança múltipla. E é também um artifício usado quando você tem constantes, para você guardar constantes que podem ser usadas ao longo do seu programa, do seu projeto. No caso aqui, eu defini a interface, equações, e defini uma constante, chamei ela de π, do tipo double, e defini até 4 casas decimais do π. A classe reta, eu fiz a importação dessa biblioteca, Decimal Format, que é uma classe que eu invoco um método format que pega o valor numérico, transforma em texto e o apresenta, na forma que você desejar, no caso aqui até 2 casas decimais após a vírgula. Então, a definição da classe reta, ela é feita dessa forma. Lembrando que para interface, eu sempre utilizo a palavra reservada implements. Se aqui no meu projeto eu tivesse herança de classe concreta ou abstrata, eu teria que implementar na minha subclasse a palavra reservada extends, e não implements. Porque no caso, reta deveria estender da classe principal, da classe mãe, equações. Mas como é interface, eu tenho que usar a palavra implements. Eu defino aqui 4 atributos, x1, x2, y1 e y2, que são do tipo double, e implemento aqui o construtor dessa minha classe, em que ele tem que receber esses 4 atributos, senão ele não instancia um objeto do tipo reta. Aqui, como manda os padrões de boa programação, são definidos os métodos get e set para você alterar valores dos seus atributos, que por esse modelo de programação, de boa programação, prática de boa programação, são definidos como private, para não ter perigo de serem alterados por hacker ou algum usuário mal intencionado. Então, através desses métodos, você obtém os valores dos seus parâmetros ou mudam os valores desses parâmetros. E aqui, para explicar a exceção, eu criei esse método inclinação reta, que é um método tipo dobro. Ele retorna um dobro, e eu defino uma variável do tipo dobro, chamada A, instancio ela com 00. E aqui eu faço
o cálculo dessa variável e retorno ela para o método que me chamou, no caso vai ser o método main que está na classe teste. Vamos ver agora a classe círculo. Novamente eu importo a biblioteca decimal format, implemento a classe círculo a partir da interface equações e eu possuo apenas um atributo na classe círculo que é chamado raio, ele é do tipo double. Aqui eu faço o construtor, né? Ou seja, eu obrigo para instanciar um objeto do tipo círculo que seja passado o raio. E aqui eu faço os gets and sets dos meus parâmetros, no caso aqui é um só, né? Do raio da minha classe círculo. E aqui, por fim, para exemplificar essa questão de exceção também, eu faço o método que retorna um dobro chamado área círculo, em que eu defino uma variável local área e instancio e inicializo ela com o valor 00, né? E aqui eu faço cálculo da área do círculo. Eu poderia colocar aqui, importar a biblioteca math e colocar pool, né? Que é a potência, né? E aqui eu retorno o dobro, que é a área, para o método que requereu esse método na classe círculo. Vamos analisar a classe teste. Classe teste eu faço importação das exceções, né, de duas exceções, e a gente está vendo aqui a mismatch exception e a arithmetic exception, e faço a importação da exceção geral, que se eu não tenho ideia de que tipo de exceção que eu vou tratar, eu posso usar somente a exceção geral, né, que advém do pacote Java-Lang também, que é a exception. Eu faço a importação da biblioteca do scanner, que importa um objeto scanner que me permite ler do console do computador, né, o que o usuário está digitando. E a decimal format que eu já expliquei nas duas classes anteriores, círculo e linha. Então aqui é a minha classe teste, em que eu coloquei o método principal. Aqui eu defini uma variável booleana chamada continua, em que eu setei ela, inicializei ela com true e joguei ela dentro do while. Ou seja, esse while ele vai executar sempre que essa variável continua for true. A partir do momento que ela ficar false, esse while deixa de existir. E o que tem nesse while? Eu tenho instanciado um objeto do tipo scanner, né? E um objeto do tipo decimal format. Eu criei duas instâncias desses objetos. E aqui eu faço o trial. O trial, trial catch e finally, são estruturas para tratar exceções. Então, o que acontece nesse trial? Nesse trial, o programa vai tentar executar isso daqui. E se der um erro, ele vai para o catch. Aí ele executa a linha de comando que está no catch, né? No caso aqui, ele vai imprimir a seguinte mensagem de erro, vai ser uma mensagem de erro, né? A classe exception geral, né? Que é a classe que está acima de todas, né? Da IO exception, da runtime exception, né? Que são as exceções no tempo de execução e de entrada e saída. Mensagem de erro, ele vai me dar a mensagem de erro e o tipo de erro, ou seja, a classe que está vindo, que gerou essa exceção.
E o finally ele vai ser executado sempre que houver ou não uma exceção, né? Ele sempre vai ser executado. E aqui embaixo eu defino novamente uma outra variável booleana, defino ela com true e colocar ela dentro de um while para calcular, é o mesmo raciocínio, né? Só que para calcular a área do círculo. Novamente o final vai ser executado independente do fato de cair ou não numa exceção. Aqui só para explicar rapidinho, né? Eu peço para o usuário informar o valor do raio do círculo, leio esse valor e coloco ele armazenado numa variável chamada R, do tipo double, instancio um objeto chamado círculo, né? E crio uma variável do tipo área, do tipo double, chamado área, e chamo o método área círculo para essa variável guardar esse valor double, que virá desse método área círculo de C1, que é um objeto da classe círculo. Aí eu faço aqui uma análise, né, para definir se esse objeto, se esse valor aqui, né, esse retorno do método vai me gerar uma exceção ou não. Se gerar uma exceção, eu mando instanciar um objeto do tipo exceção e printo na tela o tipo de mensagem de exceção que vai ocorrer. Se não, eu simplesmente imprimo na tela o valor da área do círculo e seto a minha variável count como falso para não ficar no loop infinito. E o final sempre vai ser executado. Então, deixa eu só comentar aqui esse código. Para vocês verem que que eu quero dizer com essa análise aqui do positivo infinito, negativo infinito, NaN, que é not a number. Vamos compilar aqui. Vamos executar. Vamos colocar a coordenada do ponto 2, do ponto x1. Colocar um texto, por exemplo, 10. Aí ele sempre passa pelo finally e volta me perguntando o valor de x1 e me dá o tipo de exceção que ocorreu. A classe exception geral foi acionada. Mensagem de erro null, tipo de erro javatil input mismatch exception. Ou seja, eu coloquei, ao invés de um double, eu coloquei uma string nesse campo que era esperado um número, né? Vamos supor que eu coloque aqui 2, 3, 2 e 4,6. O primeiro ponto da reta é x1, y1, 2 e 3. O segundo ponto da reta é x2, y2, 2 e 4,6. A inclinação da reta é infinito.
sempre passa pelo finally, informa o valor do círculo. Vamos colocar 10 também. Aí sempre passa pelo finally e voltou para informar o valor do círculo porque deu input mismatch exception, que é aquela questão dele esperar um número e ter um string. Vamos colocar 34.9. Ele achou o valor da área do círculo e aí eu consigo sair do meu programa. Antes eu só queria mostrar isso daqui, ó. A inclinação da reta é infinito e menos infinito. Alguns compiladores trabalham dessa forma. Então, para você pegar esse tipo de exceção, né, deixa eu só antes mostrar aqui um outro tipo de erro que acontece. Por exemplo, se eu definir tudo zero, fazer uma divisão 0 por 0, olha, isso aqui não é número, não é impossível isso acontecer, mas como temos usuários criativos, né? Você como um bom programador tem que prever isso daí. Então, como que eu fiz para acabar com esse tipo de problema? Vamos apagar isso daqui e vamos voltar com essa parte do código aqui. Se a inclinação, né, que eu estou recebendo do método inclinação reta, se ela for um infinito ou um menos infinito ou um not a number, eu instancio uma classe exceção geral. Se ele for igual a zero, eu simplesmente printo essa parte da mensagem aqui dizendo que a inclinação da reta é zero, ou seja, a reta não tem inclinação. Se não, aí sim eu apresento a inclinação da reta. E aqui são as minhas exceções dos meus finals, o meu finally. Aqui basicamente é a mesma coisa, eu não tenho nada que comentar. A única coisa que eu vou comentar aqui, eu vou tirar essa parte do código em que eu tenho a exceção geral e vou fazer a exceção específica, que seria a input mismatch exception e arithmetic exception, né? Ambas colocadas respectivamente na variável erro 1 e erro 2, enquanto a exception estava na erro 3, mas isso pode ser o mesmo nome, isso aí não interfere não. E o que vai dar de mensagem de erro? Vai dar, não é permitido inserir letras, strings, informa apenas número, vai me coletar a mensagem de erro e o tipo de erro. E no erro 2 vai dizer que o divisor deve ser diferente de zero. Então com isso eu acabo com aqueles erros, né, e trato ele, eu não faço com que o meu programa pare de funcionar, né, entre trave ou feche, né, inesperadamente. Tenho mais robustez no meu código. Então, vamos compilar aqui. Deu um erro aqui. Mismatch exception.
Erro 1. Catch without try. Ah, tá. Eu tenho aqui. Eu tenho que colocar esse catch depois do try, não dentro do try. Vamos ver se vai compilar. Assim, aqui, como eu comentei a classe genérica, né, exception, eu tenho que colocar, por exemplo, arithmetic exception. Por que arithmetic exception? Porque aqui eu estou falando de infinito, menos infinito, e o zero por zero. Arithmetic exception. Compilou, não tem erro. Vamos testar agora. Ok, vamos tentar 0, 0, 0, 0. Ó, o número de divisor deve ser diferente de 0. Aí me dá a fórmula, mensagem de erro null, tipo de erro Java, lang, arithmetic exception. Coordenante x1, 2, 10. Aí já me deu um erro de novo. Não é permitido inserir letras. Strings informa apenas número. Mensagem de erro null, tipo de erro Java, último input mismatch exception. Colocar 3,5, 2, 4,7, 3. Aqui ele me dá o seguinte resposta. O primeiro ponto da reta está em x1, y1, 3,52. O segundo ponto da reta está em x2, y2, 4,73. A inclinação da reta é de 0,87. Sempre passa pelo finally, né? Para mostrar esse caso. E essa aplicação, né? E aqui vamos botar 2,2 para calcular a área do círculo, que é 16,62. E não tivemos mais nenhum erro, né? Nenhum erro. E ele imprimiu na tela que sempre passa pelo finally. Ok? Então, basicamente é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Um abraço.